Krishna. Então hoje a gente vai estar abordando um assunto que pode parecer um pouco polêmico para algumas pessoas, mas eu quero deixar claro que não tem a menor intenção de ofender ou causar distúrbio na mente de ninguém. Mas o meu objetivo aqui é mostrar como alguns eventos na história de Jesus causaram umas distorções graves que estão sendo propagadas há agora milênios já, né? Mas teve umas distorções e que isso fecha um pouco a mente das pessoas às vezes para se abrir para uma espiritualidade universal. Mas eu quero mostrar hoje que aquilo que está fechando, aquilo que é um obstáculo no caminho daqueles que têm um envolvimento com Jesus na sua espiritualidade, que aquilo não vem dele, não vem de Jesus, é uma coisa que vem depois, é uma coisa que foi criada, e é isso que eu vou tentar mostrar hoje, assim, para te ajudar então a você se situar de uma forma mais livre de pensar em relação a Jesus e a espiritualidade universal. Ok? Bom, primeiro, um detalhe, que isso é o único, digamos assim, erro que eu vou apontar assim, que ocorreu na vida de Jesus, é que ele era um profeta apocalíptico. Então, se você olhar, está na Bíblia lá diretamente, e aí você estudar um pouquinho, enfim, é uma coisa que é bem conhecida. Tudo que eu vou falar aqui está dentro do mundo acadêmico, é o que se aceita. Eu não vou falar nada que foge dos fatos acadêmicos históricos. Então, Jesus era um profeta apocalíptico, né? João Batista era o mais famoso do que ele, inclusive Jesus toma iniciação com ele, né? Com João Batista, é batizado, iniciado por ele, né? E eles então pregavam o apocalipse, ou seja, que vai acabar o mundo. E essa era uma técnica, então a pregação era assim, olha, o mundo vai acabar e vai acabar agora. E você pode ver na Bíblia que olha, Jesus fala, ainda na sua vida vai acabar. Tipo, não é num futuro desconhecido, tipo, o mundo vai acabar e vai acabar logo, agora, assim, antes de você encerrar a sua vida. Tem lá nas cartas de Paulo, um jovem escreve para Paulo perguntando, devo me casar? E Paulo fala, não, filho, pra quê? Perder tempo, o mundo vai acabar. Tipo, imagina, você vai fazer casamento, se enrolar, aquele negócio todo, e o mundo vai acabar, não perde tempo com isso, né? Então eles realmente achavam que o mundo ia literalmente se encerrar, né? Os céus, enfim, iam se abrir, quer dizer, ia acabar o mundo. E então o que aconteceu? Daí o medo é a ferramenta favorita da religião, né? Funciona bem, é uma boa técnica, né? Se você vai falando ao mundo vai acabar, você rapidinho você fica mais espiritual, né? Tanto que as pessoas que estão morrendo, estão lá com câncer, elas costumam ficar mais espiritualizadas. Porque vai acabar mesmo, aí aqueles interesses de emprego, dinheiro, beleza, Instagram, tudo isso perde sentido, né? Então, quando o mundo não acabou, o que eu vou falar aqui é que teve algumas coisas que foram atribuídas a Jesus, essa foi de fato, as outras não foram, que quando não aconteceu, tiveram que compensar. Então isso aconteceu com Buda, aconteceu com Prabhupada, quando um grande líder carismático, um enviado de Deus, tem um pequeno errinho, os seguidores compensam esse erro e criam erros muito maiores para compensar o erro que foi cometido. Então esse foi um errinho de achar que o mundo ia acabar imediatamente, e aí isso foi tendo que ser compensado. Então, já que o mundo não acabou, então tiveram que mudar essa ideia. Aí quando o mundo não acabou, então essa coisa do apocalipse virou assim, não é o mundo todo que vai acabar, foi mudando, a tradição foi ajustando, mas você vai morrer. Então mudou o apocalipse do geral para o apocalipse pessoal, você vai morrer. E aí, para manter o medo, ficou a ideia que, olha, você vai morrer e você vai para o inferno. Então aí que começou a desenvolver, você vê que Jesus não fala muito disso, mas você vê que começaram a inventar a questão do inferno, porque dá o medo que te proporciona então a se entregar, a se render
A igreja, não é? Então começa a ideia do inferno. Aí alguém podia dizer assim, não, mas eu sou uma pessoa boa. Eu sou bonzinho, por que eu vou para o inferno? Que é uma pergunta muito racional, né? Eu sou uma pessoa boa, eu estou fazendo tudo certinho, por que eu vou para o inferno? Então, eles mudaram e criaram mais uma regra. Não, olha, tem um negócio chamado pecado original. Tudo criação. Jesus não falou disso. Tem um pecado original, então você vai para o inferno de qualquer jeito. Você não tem escapatória. Adão já pisou na bola por você. Você vai para o inferno de qualquer jeito. Então, meu amigo, ou você se entrega aqui para a igreja, ou você está perdido. Então manteve o medo, não tem escapatória. E depois, mais tarde, literalmente, né, com Agostinho, ficou a ideia que, não, olha, não tem nem nada que você possa fazer, né, Agostinho, não tem nada nem que você possa fazer, só a igreja pode te salvar. Desenvolveram, né, 1000 anos atrás, essa ideia que, olha, não, mas eu vou fazer certinho, eu vou orar, eu vou ser uma pessoa boa. Só a igreja pode salvar. Então esse virou, quem é católico aqui deve ter ouvido isso. Então virou essa ideia que só a igreja podia salvar, você não pode fazer nada. Ficou a ideia de assustar. Bom, aí a gente começa a entrar aqui num que é a única crítica que eu vou fazer assim maior, que é o Evangelho de João. No Evangelho de João, ele é diferente, tem alguns problemas com o Evangelho de João. Se você dá uma mínima estudadinha, quem já estudou um pouquinho da Bíblia, você pode ir na internet, você vai ver rápido. A primeira coisa que você vai aprender é que dos 4 evangelhos, o de João é diferente. Ele é considerado diferente por acadêmicos, estudiosos, não sabe que ele é diferente. Ele não bate com os outros 3 tanto, e ele foi o último evangelho a ser compilado. Tá? O Evangelho de João ele é escrito uns 100 anos depois de Jesus. Isso aí também é uma análise acadêmica, mais ou menos uns 100 anos depois, e ninguém sabe por quem. Ninguém sabe quem escreveu nenhum dos evangelhos, mas o de João não se sabe também quem escreveu ele. O Evangelho de João ele é escrito em grego. Inclusive, ele tem trocadilhos que só funcionam em grego, atribuídos a Jesus, que nunca falou grego. Jesus falava hebraico e aramaico. Então ele é escrito em grego. Foi escrito na Turquia Ocidental e a gente pode ver que nesse texto, no Evangelho de João, já é um rompimento com a tradição judaica. O Evangelho de João realmente já é um texto do novo grupo que estava se criando, de uma nova seita de seguidores de Jesus. Ele já é um texto que tem esse cunho fanático, sectário. Então é lá que você vai encontrar essa famosa frase, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. É do Evangelho de João, essa frase que mais, né, todo evangelho, todo cristão, o pessoal usa até o termo bullying cristão, né? Os bullies cristãos, eles gostam de usar esse, não, é só com Jesus, está aqui, está escrito. Mas onde está escrito? No Evangelho de João, que já é um texto já feito já com esse cunho fanático. Não é só uma descrição de um pregador judaico. Porque quando Jesus morre, ele morre como judeu. Jesus ele se apresenta como judeu, ele é um rabi, ele morre como rabi. Ele prega o Velho Testamento, ele está pregando a tradição dele. Mas depois foi sendo criada uma nova coisa, que é a tradição de seguidores de Jesus. Então o Evangelho de João já é essa versão. Já começa a transformar Jesus em Deus. É no Evangelho de João que você tem essa transformação. Já começam a levar ele nessa direção, começam a deificar Jesus, que ele nunca se deificou. Ele nunca falou que ele era. Obviamente, as declarações do Evangelho de João, que ele é Deus, que só tem ele, se fosse isso, ele não teria falado isso, não teria sido registrado nos outros evangelhos? Todo mundo não teria ouvido ele falar essas coisas? Mas não, ele nunca falou essas coisas, não foi registrado em lugar nenhum. Só fica no Evangelho de João. Ficou como filho de Deus, né?
no Evangelho de João ele já fica como Deus Filho, não só Filho de Deus, mas Deus, já Deus mesmo, já começando a montar ele, que depois, lá no século IV, eu não vou falar disso agora, que ele vira Deus, né, completamente, mas ele já começa a virar Deus mesmo, ele já não é mais só um grande pessoa santa, um profeta, um grande guru, um grande rabi, ele já começa a virar Deus no Evangelho de João. Né? E o texto muda a história, famosamente ele muda a história e mudando a data da última ceia. Então isso é famoso, os 3 evangelhos têm a data da última ceia como sendo na Páscoa, né? Hoje. Na Páscoa, mas aí no Evangelho de João isso muda para o dia anterior à Páscoa, para que Deus morra no dia da Páscoa, em vez de morrer no dia seguinte da Páscoa. Eu vou explicar por que eles fizeram isso, que isso já dá a abertura do sacrifício, o Cordeiro de Deus. O sacrifício que foi feito, Deus como Cordeiro de Deus, sacrificado a Deus na Páscoa. Então ele muda a data propositalmente, para ficar mais impressionante a história de Deus morrer na Páscoa e não no dia depois da Páscoa. Bom. A Páscoa não é ressurreição? Depois. Ele morre na sexta. Sexta-feira santa. É o Passover. A última ceia seria a ceia da Páscoa judaica. Passover. O Páscoa. Bom, aí outra coisa que é criada é o Espírito Santo. Espírito Santo, existe o termo Espírito Santo no Velho Testamento. Mas ele é simplesmente um outro nome de Deus, é outra referência a Deus, Espírito Santo. Depois foi criado, estabelecido o Espírito Santo, é uma das novidades do Evangelho de João importantes, que coloca o Espírito Santo como uma nova autoridade espiritual. Por que isso? Bom, vamos voltar. Quando Jesus estava pregando, você pode ver no Sermão da Montanha, que eu acho muito bonito, tem até uma outra palestra minha, que é o Sermão da Montanha e o Yoga. E vai mostrando, sabe, a total sintonia com o Sermão da Montanha e os ensinamentos da Bhagavad Gita de Krishna. Perfeita sintonia. Que isso que eu quero mostrar para vocês. Quando você tira as invenções, as criações, a versão original está em perfeita sintonia com as tradições antigas, com o que a gente pratica, entendeu? Com uma visão mais universal bacana. É o que veio depois é que ficou esquisito. Então, no Sermão da Montanha, você pode ver que a autoridade de Jesus, ele fala, é o Velho Testamento. Ele fala, não muda nada, nem um ponto no i, nem um t cruzado, as leis mantêm. Ele só faz 2 pequenas diferenças nas leis, ele só sugere 2 mudanças, que é acabar com olho por olho, e ele fala, não, em vez de olho por olho, perdão, né? Perdoa, perdoa, perdoa. E uma mudança em lei de casamento que ninguém nem mais pensa sobre isso agora. Tá? Ele só faz 2 mudanças que ele sugere. O resto ele fala, não muda nada. Então, a autoridade das palavras de Jesus é o Velho Testamento, como todo judeu. Depois de Jesus, tinham 2 autoridades. Tinha o Velho Testamento e tinha tudo que Jesus falou. Mas depois começaram a criar um monte de coisa para compensar na criação da seita que foi seguindo, então tiveram que criar uma terceira autoridade, que era o Espírito Santo. Aí do Espírito Santo, canalizado pela igreja, enfim, na palavra dos bispos e tal, aí eles puderam criar novos dogmas, novas, como, sabe, a ideia do inferno e a posição de Jesus, todas as coisas que foram sendo criadas depois, a autoridade era o Espírito Santo. Entendeu? Era uma autoridade para justificar as novas informações, ou ver se, né, para ser os novos dogmas, né? Os novos dogmas sendo apresentados, as novas doutrinas que seriam apresentadas dali para frente, o Espírito Santo. Entendeu? Bom, aí tem outro problema que também surgiu na época de Jesus, quando ele ainda estava vivo, que é o título Messias. Então,
Na época de Jesus, o pessoal, Jesus, isso era dele. Ele falava que o mundo ia acabar, Apocalipse, tiveram que ajustar isso para um outro tipo de Apocalipse. Aí, enfim, como eu falei, criou inferno eterno, pecado original. Teve que criar outros conceitos para manter a ideia do Apocalipse, para manter a urgência e o medo como motor da conversão da religião. Mas teve um outro problema que não foi culpa dele, não foi Jesus que escolheu, mas que usaram o título Messias. Então, o que é Messias, para começar? Para começar, Messias significa, como alguns de vocês já sabem, ungido. Né? É um termo judaico para um líder militar ou político do povo judaico. Né? Na tradição judaica, o Messias mais famoso é o rei Davi, que lutou contra Golias e os filisteus, e o outro é Judas Macabeu, de 200 anos antes de Cristo, que lutou com os gregos. Então eles eram messias famosos da tradição judaica, eram grandes líderes políticos, militares, que salvavam o povo judeu de opressão por outros povos. E tem até um outro Messias na Bíblia, na tradição judaica, que nem é judeu. Interessante isso, é Ciro o Grande, que liberta os judeus da opressão e quase escravidão na Babilônia. E interessante aqui, para quem está na linha do yoga, quem conhece a tradição do Bhagavad Gita, que Ciro, o nome dele era em sânscrito, a língua persa antiga é um dialeto de sânscrito, que é a língua dos textos do yoga, e Ciro, na língua dele, na fala correta em sânscrito, é Kuru. Então, quem conhece a Bhagavad Gita sabe que a família imperial era chamada os Kurus. Então, o nome tradicional de família imperial, Kuru. Então, Ciro, a gente fala Ciro em português, tá? Mas a pronúncia correta em sânscrito é Kuru. Então, Kuru, ele é nomeado um Messias porque ele liberta os judeus da opressão da Babilônia. Bom, ungido, né? Até hoje é ungido mesmo, os monarcas são ungidos. Então, ungido, Messias, é para monarca. Até hoje, quando a rainha da Inglaterra foi coroada, ela é ungida. Tem um óleozinho no momento da coroação, tem um óleozinho que eles têm lá. Então, era realmente um termo militar, político. Por quê? Claro, eles estavam sob opressão, os judeus estavam sob opressão romana, e eles estavam procurando um líder, um Messias, que pudesse salvar eles da opressão e, enfim, libertar o povo judaico daquela opressão romana. Então, eles buscam em Jesus, como ele era um líder muito carismático, esse é o cara, ele vai ser isso. Então, você vê que tem aquela confusão, toda essa coisa de rei dos reis, toda essa linguagem é dessa conotação política. Para eles, na época, era totalmente assim, você vai ser o nosso campeão militar político para salvar a gente dessa situação. Aquele termo muito usado hoje em dia, Filho de Deus gerado por Deus. Né? Isso vem do 2º Salmo de Davi, que era usado sempre na coroação dos novos reis na tradição judaica. Esse era o salmo que eles usavam. Era o salmo que era lido no ato de coroar um novo rei. Né? Filho de Deus, gerado por Deus. O conceito que era o povo escolhido, os judeus eram o povo escolhido, né? Você tem essa linguagem no Velho Testamento, então líder escolhido por Deus. Bom, e o oposto acontece. Então esse foi outro pepino que os seguidores tiveram que lidar com isso. O oposto acontece. Em vez de Jesus libertar os judeus, ele é humilhado pelos romanos. É o oposto, o absoluto oposto. Em vez de ser Jesus libertando os romanos, os judeus, os romanos humilham Jesus. Porque a crucificação não era uma morte, não era uma pena de morte comum na cultura romana. Isso tem muitos registros históricos disso. Crucificação era exclusivo para os piores, era para bandido. Por isso que do lado dele tinha bandido, era para bandido, era para as coisas que ele queria humilhar.
curiosamente, a morte top, assim, a pena de morte mais bacana da cultura romana era assim, você recebia uma notificação do governo, falou, olha, a gente quer que você morra, tá? E aí você era dado, ó, por favor, faça favor de morrer. E aí a pessoa tinha que se matar. E aí tinha até tinha médicos, isso está tudo documentado, historiadores romanos. Tinham médicos especializados em eutanásia para ajudar a pessoa que tinha que morrer, então tinha melhor jeito de morrer e tal. Se você não fizesse isso, aí os romanos matavam você, mas pelo fato que você não se matou, tirava todo o patrimônio da família e botava a família toda na rua, sem um tostão. Então era assim, eu te avisado, se você não seguir, aí todo mundo vai ficar na rua destituto. Então o pessoal tinha. Então essa era a morte mais chique, mais bacana. Crucificação era pior. Então, aí ficou, né? Mas aí, como é que a gente errou? Ele era o Messias. Entendeu? Então, como o Apocalipse teve que ser redefinido, o termo Messias teve que ser redefinido pelos seguidores, que ficou um mico. Pô, aquele cara falhou. A gente achou que ele ia salvar a gente. Aí, não, olha só, é outra coisa, é o conceito de rei, rei dos reis, tudo isso foi reinterpretado. E quem fez essa reinterpretação foi Paulo. Tem nada a ver com Jesus isso. Ele não se chamou de Messias, ele não fez a reinterpretação do termo. Tudo isso veio posterior. Para compensar, não, é Messias de outra coisa, não, é rei de, espiritual. Então essa linguagem, para vocês saberem, é completamente produzida pelos seguidores para compensar. Bom, vamos voltar aqui para um tema que ficou bem forte na tradição. O tal de sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Né? O que é isso? Né? E por que então, no Evangelho de João, você tem até essa mudança de data para Deus poder morrer no dia de oferenda de Deus? Então, o que é o conceito? O conceito, que para a gente agora é muito distante, a gente esquece que esse era o conceito na época, mas Paulo explica bem o conceito, era o seguinte, naquela época, os pais tinham o direito de matar os filhos. Você tinha direito. Isso durou durante muito tempo, até poucos séculos atrás, na Europa. Você tinha direito de matar seu filho. Não era coisa de lei. Se você, o filho não está prestando, você podia matar. E não era crime legal, né? Está chateando muito, você não está prestando, você mata. Porque não está me respeitando, não está servindo, você podia matar. Onde tem isso? Isso me interessa bastante. Isso é um fato histórico, né? Você pode procurar na história, historiador, assim. Isso era, na época da tradição, era assim, na tradição do povo lá era assim. E isso perdurou na Europa até, acho que, poucos séculos atrás era assim. Na história romana. E depois passou, né? Ficou a tradição até há pouco tempo atrás. Eu acho que poucos séculos atrás. Você tinha direito de matar seus filhos, não era crime. Que é o seu filho, você faz com ele o que você quiser. Deu a luz, gerou. Você que pagou as contas, dando comida, é seu. Pô, é chocante, né? Mas olha só, fica mais chocante porque o que Paulo está dizendo é o seguinte, a interpretação que Paulo teve que fazer para reinventar o termo Messias é o seguinte, não só o pai tem o direito de matar o filho que é desobediente, mas ele tem o dever, ele deve matar o filho desobediente. Tem que haver a morte. Esse é o conceito por trás de todo o sangue de Deus, Cordeiro de... O conceito do sacrifício, Deus morreu por seus pecados, o conceito por trás é esse. Que o pai tem que matar, não é só opção, ele tem que matar o filho que não presta, que é desobediente. Mas o pai aqui é Deus? Aqui o pai é Deus, então, exatamente, então o pai aqui é Deus, então o pai, o que está acontecendo? Deus ama, né? Só tem um filho, os outros filhos não estão sendo bons filhos, né? Nós, o povo, os humanos não estão sendo bons filhos, estão sendo desobedientes, então tem que morrer. Mas em vez de matar todo mundo, vai matar o filho bom. E se isso já não está fazendo nenhum sentido para você, não faz mesmo.
E de novo, isso não tem nada a ver com Jesus, não foi Jesus que criou isso não, gente. Isso aí foi pessoal. Como é que a gente vai fazer? Era Messias, mas ele morreu. Já sei. Esse é o conceito, olha só o conceito que Deus tem que matar. E não só ele tem que matar, para haver o perdão tem que haver morte. Mas não só isso, mas vai morrer o filho bom. Imagina, você tem 20 filhos, 19 não prestam, estão lá fazendo besteira, não te respeitam. Um é super legal, está lá com você, limpa a casa. Aí você fala, pessoal, eu vou ter que matar aqui o Joãozinho, porque vocês, para liberar a onda de vocês, tá bom? Eu vou matar. Vocês não estão sendo bons filhos, eu vou matar o João, tá bom? Que Deus, né? Isso aí é. Bom, inclusive, mas claro, Jesus falava o contrário. Jesus, como qualquer pessoa sana, como qualquer líder normal, religioso, como Prabhupada, como eu, como qualquer um que faz. Você tem pecado? Você está fazendo errado? O que a pessoa decente, um líder decente, um guru, o que ele fala? Fala, não, tudo bem, para de errar e está tudo bem. Sabe, você se perdoe, peça perdão a Deus e está tudo bem. Vai se resolver. Não é assim? Isso não é normal? É assim que todo mundo fala, qualquer pessoa decente fala isso. E Jesus falava isso. Então as pessoas chegavam, pecadores, e Jesus falava, não, tudo bem, para de pecar e está tudo resolvido, você está absolvido. Inclusive, se você estudar os registros históricos do caso que foi o processo contra Jesus, que foi apresentado pelos judeus aos romanos, a acusação principal que levou Jesus a ser preso e tudo era que ele estava perdoando as pessoas. E alguns judeus falam, não, só Deus pode perdoar, então quem que esse cara está achando que pode perdoar pessoas? Ele não pode falar isso. Então ele está pisando na bola aí, ele não pode falar que ele perdoa. Então ele estava falando que perdoa. Como qualquer guru, pessoa santa, pessoa boa, fala, não, tudo bem, você está perdoado. Para de errar e está tudo certo. Jesus não falava assim, não, você teve pecado, então peraí, eu tenho que me dar uma faca, alguém tem uma faca? Então aqui, eu tenho que sacrificar um pouquinho, eu tenho que ter aqui um pouco do meu sangue para vocês. Que conceito, né? Então onde que vem isso? Bom, na verdade, isso é da tradição judaica, do sacrifício de Deus. Então, toda essa onda que eles viajaram em cima disso, né? Toda essa onda do sacrifício, o filho, o pai sacrificou o filho, o cordeiro de o sangue de Jesus, toda essa onda vem de quê? Vem, antigamente no judaísmo, tinha de fato o sacrifício do cordeiro, especialmente nas datas sagradas, né? Como Yom Kippur e Páscoa, para livrar dos seus pecados. Então, qual que era a ideia? O conceito era que onde há consciência, né, há o sangue, né? Você tem consciência na ponta do dedo porque o sangue está chegando lá, né? E se você tivesse um lugar que o sangue não chega, você não vai ter consciência, né? Então, a ideia era essa, que como no sangue transfere a consciência, então o sangue teria o sangue carrega a energia da alma. Então eles faziam no templo, inclusive eles pararam de fazer porque não tem mais o templo, muitos judeus não fazem mais porque não tem templo, só podia fazer o sacrifício no templo. Então pegava o cordeiro na data sagrada, sacrificava a Deus e aí todo mundo tocava no sangue e o sangue era um ritual de purificação, entendeu? Porque naquele sangue teria a energia da alma para purificar você dos seus pecados diante de Deus. Essa é a tradição. É daí que vem o Cordeiro de Deus. Porque literalmente na época eles sacrificavam o cordeiro. Ritualisticamente, para tocar no sangue e purificar dos pecados. Então o que os seguidores fizeram? Pegaram isso, especialmente em João, muda a data para que Jesus morra exatamente no dia que os judeus estavam fazendo o sacrifício do cordeiro. Ele muda propositalmente a data para que a morte fique no mesmo dia, tá vendo? Tá aí. Então Deus
mata o seu filho Jesus, como os outros, como a gente fazia antigamente com o cordeirozinho, Deus agora fez com o filho dele para salvar todo mundo. Nada a ver com Jesus, faz o menor sentido, é bem brutal, é bem esquisito. Mas aí colou, né? Isso foi um conceito chave, está aí até hoje, todo mundo falando, né? O sangue de Jesus sacrificou, ele morreu por nós. Que ideia, né? Que ideia, Jesus nunca falou isso, não faz o menor sentido, é muito esquisito, né? Morrer por você, como é que vai ajudar alguém a morrer? Você que tem que melhorar, né? Você que tem que mudar. Se ainda tivesse livrado todo mundo dos pecados. E fica que, não, mas aí você tem que aceitar. Aí fica uma coisa, aí isso que eu tô falando, um erro. Usou Messias, tá, o pessoal errou. Ih, não deu certo, vamos ajustar. Então, para ajustar o erro do Messias, para não ficar, não, a gente estava certo, só que certo de um outro jeito. Olha o que foi criado em cima do termo Messias. Só por causa do Messias, porque morreu, como é que é assim? Morreu porque acordou, sim, agora a gente está sabendo. Quem falou isso? Quer dizer, foi uma morte política, né? Na verdade, foi uma morte política, ele estava lá. Né? Subversivo, os judeus também não gostavam dele porque ele estava falando de perdoar as pessoas, estava incomodando, né? Toda religião, eu falo contra a religião institucional porque guerra de ego, eu já passo 25 anos participando de instituição religiosa, hoje não quero saber de nada disso, porque guerra de ego sempre. Jogos de poder, você acha que não tinha lá na época? Claro que tinha. Jesus, quem que é esse cara aí? Certa, né? Esse cara aí tá falando. Guerra de ego dentro da instituição lá. Joga pro romano. Interessante, né? São criações, né? E ficou, e vai colando. Bom, interessante, voltando para o Evangelho de João, tem filosofia grega. Como já estavam expandindo, eles queriam satisfazer os gregos, a gente tem, né, todo mundo conhece, começa com, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Assim começa, né, o Evangelho de João. Mas, na verdade, se você for ler o original, em grego, que de novo Jesus não falava grego, ninguém falava grego, a palavra é logos. Né, deve fazer da palavra, fisiologia, né? Logia, biologia, fisiologia. O logia, logos, grego, que é da filosofia do estoicismo, né? Então, a ideia já é um elemento da filosofia que os gregos estavam curtindo, que depois ficou também, depois ressurgiu na Renascença. A ideia é que quando você estuda a natureza, a lógica de Deus se vê na natureza. Um conceito legal. Você pode ver a lógica de Deus na natureza. Então, por isso que tem a biologia. Você vê a lógica de Deus na natureza. Então, você vê também essa influência do Evangelho de João com filosofia grega. E como era moda entre os romanos, agora você vê que é um livro já querendo agradar o público romano, que estavam curtindo filosofia grega. Os romanos do século I, século II, eles curtiam filosofia grega, então começa o livro com filosofia grega para tipo assim, olha, o que a gente está apresentando aqui tem uma ponte com aquela coisa que você gosta, né? Na nossa tradição. Para quem conhece o movimento Hare Krishna, a gente tem o Krishna West, a gente fez essa ajuste assim para o Ocidente, né, de não usar coisa indiana, para poder fazer a ponte, para poder chegar mais perto da cultura ocidental. Então, no Evangelho de João você vê isso também. Outra coisa, só um detalhe, assim, tem um certo grau de escuridão, né, por trás dessa formação de dogmas. Só fatos, né? Tem dois principais formadores da doutrina de Jesus. Tem Paulo de Tarso e tem Agostinho de Hipona. Assim, sem querer criticar, mas é um fato que Paulo era um assassino filisteu. O trabalho dele, a sua vida era dedicada a matar pessoas de outras crenças. É isso que ele fazia antes. E não era só matar, era matar apedrejando, que tem um requinte de crueldade razoável. Tá? Então, assim, essa era a pessoa que depois
formou a maior parte do dogma cristão. Né? Se você até procurar na internet, é bem interessante, estudiosos, isso é do mundo acadêmico, estudiosos, até brincam que não devia ser chamado de cristianismo e sim paulianismo. Depois pode buscar na internet, é bem interessante isso, porque realmente a maior parte do dogma vem de Paulo, não vem de Jesus. Ele é que forma a maior parte do dogma da cristianidade, depois do paulianismo. Então, esse era o passado dele. Agostinho, por sua vez, né, Agostinho, 1000 anos atrás, para quem não sabe, ele passou 10 anos da sua vida adulta como maniqueísta. Maniqueísmo é uma filosofia do século III que dizia que tudo na matéria é do mal e que o mundo foi criado por um Deus maligno. Isso eram os maniqueístas, tinham essa filosofia que não era muito bem-vinda, né? Inclusive, ele morreu, foi morto, maniqueísta. Mas então eles falavam que o Deus da Bíblia, na verdade, era o demônio. Essa é a filosofia do maniqueísmo, que Agostinho seguiu durante 10 anos da sua vida adulta. Que o Deus da Bíblia era o demônio e por isso que o mundo é do mal e todos nós somos tão sujos e malévolos. Então vocês devem ter reparado que ficou esse rancinho, não ficou? Que todo mundo aqui não presta, isso é muito ruim. Isso depois ficou muito forte na tradição calvinista, que depois foi fundar os Estados Unidos, né? Aquela coisa, todo mundo é sujo, todo mundo é pecaminoso, você não presta, você é horrível, você é pecado, né? Pecado, 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 você não presta para nada, tudo horrível, só Deus, você tem que se salvar, só Deus, tudo mais não presta. O mundo não presta, você é sujo. Essa expressão assim, sujo, ficou muito forte na tradição. Depois, a tradição protestante pegou isso com toda a força. Toda a força. Isso ficou, né? Então, é só para mostrar que tem são duas visões bem escuras, né? Um era assassino, um era matava pessoas de outras fés e o outro achando que o mundo todo era sujo, que tudo era sujo, tudo era do mal. E esses são os dois maiores influenciadores do dogma cristão. Então isso fica, né? E é ele que cria então esse conceito que só a igreja salva. É Agostinho que cria 1000 anos atrás, que ninguém pode se salvar. Não tem nada que você pode fazer, não. Por isso que ficou essa ideia. Fora da igreja. Isso foi fora da igreja. Só a igreja pode te salvar. Não tem um processo, não tem uma coisa que você pode fazer. Não, se você for uma pessoa... Aí ficou essa nheca. E ficou isso até hoje. E é a minha maior crítica, o que eu vejo no movimento evangélico, cristão. Essa coisa de não, só você tem que acreditar. Você aceita Jesus, então você está salvo. Como assim? Como assim? Não tem que mudar totalmente meu comportamento? Eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que... Então, peraí. E se eu mudar meu comportamento? Se for uma pessoa correta, honrosa, boa, e estiver sempre pensando em Deus, não é suficiente? Aí fica uma nheca, fica uma coisa sectária, esquisita. Não, você tem que aceitar do nosso jeito, você tem que vir aqui ser batizado, você tem que ser aceito. Inclusive é Agostinho que faz o batizado infantil. Porque antes de Agostinho, o batizado era como a iniciação, é feita na cultura oriental. Ou seja, quando você é adulto o suficiente e fala, não, eu quero aceitar, eu quero me dedicar a Deus, tudo bem, então você inicia-se, né? O batizado cristão é a iniciação no yoga. Você então você está iniciado, agora você vai seguir a vida, então, você vai se dedicar. Ok, era uma escolha. Mas como Agostinho falou, olha, não adianta, você está perdido mesmo, então vamos já salvar o bebê, porque ninguém consegue fazer nada, só a igreja que salva mesmo, então a gente já salva o bebê. Não tem nenhuma escolha dele, esse é o conceito. O bebê ele vai ter que... Não tem carta, não tem cheque branco assim não, gente, não tem passe livre não. Se você nasceu, você pisou na bola, você está aqui na sua. Se você quiser realmente voltar a Deus, você vai ter que se esforçar, você vai ter que querer.
Você vai ter que usar seu livre-arbítrio, você vai ter que fazer escolhas e tomar decisões, então prioridades. Mas é como se o batismo garantisse a entrada do céu. E porque garantia, porque é a igreja que salvava. Você não tinha que fazer nada. Muito perigoso isso. Tinha prazo, né? Eu li em algum lugar que tinha que ser até os 6 anos de idade, senão a criança estava perdida. Já estava perdida no céu. Aí eles vão inventando. Mas essa questão, vai inventando. Ah, o Espírito Santo agora falou que até os 6 anos. Vai inventando. Uma coisa que me incomoda muito no catolicismo, digamos, é a virgindade de Maria e a abominação pelo sexo. Eu acho isso uma coisa tão Ficou. Porque é coisa do sujo. Não, isso vem da coisa do sujo. Tudo na matéria é suja, tudo é ruim. Isso vem dessa tradição. Isso já é uma influenciazinha de Agostinho. Tudo é sujo, tudo é feio, tudo é pecado. Aí fica mais sujo ainda, porque o sexo é uma força da natureza. Não, aí fica tudo distorcido. Fica distorção. Isso é que eu quero dizer. O objetivo dessa palestra é te ajudar, olha... Se isso está te incomodando, pode descartar, porque isso não tem nada a ver com Jesus. Esse é meu ponto. E quando você pega uma Bhagavad Gita, um Yoga Sutra, você está lendo espiritualidade, e aí chega o cara e fala, não, só Jesus. Não é, isso já é distorção. Já começa a citar o Evangelho de João. Pode ver, o cara começa a citar o Evangelho de João, isso aí é coisa de seita. Já é seita já. Está inventando. E pecado original, e inferno eterno, é tudo loucura. Inferno eterno, loucura, insanidade absurda. Imagina, pai vai torturar o filho. É que eu falo assim, pergunta simples, né? Você vai torturar seu filho? Seu filho foi lá e fez uma coisa horrível. Você vai torturar ele, você vai pegar um isqueiro lá e, seu bobo, por que você fez isso? Como que você quebrou o jarro da mamãe? Você faz isso, você fica lá com o isqueirinho lá, queimando o dedinho dele? Pelo amor de Deus! Você vai fazer isso 1 minuto, você vai ser considerado um monstro. Você vai ser preso. Todo mundo vai achar você um monstro se você fizer isso durante 1 minuto. Se você torturar seu filho 1 minuto, qualquer coisa que ele tenha feito, vão te achar, e corretamente, um monstro. Não vão? Vão te prender, vão te tirar o filho, você vai ser humilhado, você vai ser rejeitado pela sociedade. Agora, o pai tortura para sempre. Se fizer 1 minuto já foi ruim? Não, 1 ano. Imagina, você ouve essas histórias... Maluco, prendeu lá a criança, lá no subsolo, você fica, meu Deus do céu, quantos anos ela ficou lá? É um absurdo, é um horror. Entra na história para os maiores monstros da humanidade, né? Porque durante anos torturou o filho. Agora, Deus vai torturar você infinitamente. É muito louco, é doentio. São conceitos doentios, de mentes doentes, querendo usar do medo para te forçar a ficar dentro do poder deles, para você ficar dentro da história deles, para você converter e ficar fiel ao poder deles sobre você. É isso que eu quero dizer. As pessoas estão sendo manipuladas. É bullying cristão, estão sendo manipuladas, você é manipulado pelo seu pastor, ele quer seu dinheiro, ele quer seu voto. Você é manipulado pela igreja, para ele ficar lá, para você ficar lá indo, para fazer, é manipulação, é distorção, é maldade. Em nome de Jesus, que não tem nada a ver com essas coisas. Esse é o ponto. Se Jesus tivesse falado essa porra, mas não falou nada disso. Ele estava pregando yoga, ele estava pregando, você tem que pensar em Deus, fazer tudo para Deus, tem que ser uma pessoa boa, moralmente correta. Ele estava pregando Dharma e Bhakti, que é o que eu falo, que é o que está na Bhagavad Gita. Dharma é moralidade. Toda aquela pregação de Jesus, não, você tem que ser correto, né, comportamento. Dharma. E Bhakti, devoção.
Devoção, veja Deus em tudo. Isso é Krishna, fala a mesma coisa. Veja Deus, me veja em tudo, faça tudo como oferenda a mim. É isso que Jesus estava falando. Então, isso que eu quero dizer, quando você tira o lixo, o que sobra é uma união linda de todas as tradições. Fica uma união bacana, sabe? Na essência, fica bonito. Tem o ponto em comum. Você fala, tá aí, ó, tudo bem. Você pode apreciar e amar Jesus perfeitamente e praticar yoga e seguir o caminho de Krishna, que está totalmente em sintonia. As partes que não estão em sintonia não são de Deus, gente. Não são de pessoas. A gente nem sabe. Algumas a gente nem sabe, muitos nem sabe quem é que inventou essas coisas, mas é inventado e você pode verificar. O que eu falei aqui, tudo é histórico. Não estou inventando nada aqui. Pode ir lá, pode digitar, pode ir atrás, você vai ver história, pode ir para o estudioso. São fatos históricos. Então a gente pode se libertar desse peso, eu acho que o mundo precisa se libertar desse peso de maldade, de abuso, de controle, sabe? Chega dessa religião de medo, de culpa, isso afastou as pessoas, né, inteligentes, afastou de Deus. Isso desanimou as pessoas inteligentes. Não quero saber de Deus, que todo mundo é esquisito. Não é esquisito. O que é esquisito é o que fizeram em nome de Deus. Fake news. Eu escutei muito que a religião católica era um freio para controlar a animalidade do ser humano. Uma tendência animal que precisava ser controlada através dos preceitos religiosos católicos. Tem esse elemento. É a opção sua. A gente está pregando a mesma coisa. Dharma, eu não falei de Dharma, você tem que praticar o Dharma, você tem que ser uma pessoa boa. Você tem livre-arbítrio. Você pode ser uma boa mãe ou uma mãe ruim. Você pode ser um bom cidadão, você pode ser um criminoso. Você pode ser um bom funcionário, você pode ser um ladrão, né? Roubando a empresa. Você pode destruir a empresa. Você pode ser um bom político ou você pode ser um político corrupto. Essa é a vida humana, é isso, livre-arbítrio, você escolhe, isso é que torna a escolha ter valor, se não tivesse escolha não teria valor, né? Então sim, a gente tem os preceitos, a gente tem o Dharma, os preceitos religiosos, a guia dos grandes profetas, a guia, o exemplo de Jesus, a Bíblia, Bhagavad Gita, Krishna, você tem os gurus, você tem isso para você ouvir o que seria legal e você então fazer. Por quê? Porque é legal, porque é gostoso. Essa que é a vantagem. Você não precisa botar medo nas pessoas. Porque ser uma pessoa boa é bom. Fazer o bem faz bem. Amar te traz amor. Então é outra pegada. A pegada é que, olha, se você quer ser feliz, você tem que ser uma pessoa boa. Não tem como você ser feliz fazendo maldade. Não tem, você não vai ser feliz roubando, mentindo, matando, você não vai ser feliz. Se você abusa as pessoas sexualmente, você está só atrás, você vai ficar na ansiedade, vocês sabem que é assim. A pessoa que está lá, aquela coisa, quem que vou pegar, quem é esse fim de semana. A mente está agitada, não tem paz, não tem felicidade. Pode ter o prazer do ato sexual lá, mas no meio disso tem uma ansiedade danada, tem medo e depois fica grávida, e depois vai querer aborto. Aí vai ficar se sentindo um horror o resto da vida porque fez aborto, sabe? Tem uma razão, é porque você não vai se sentir bem mesmo. O resultado final não vai ser bom. Agora, se você faz a coisa correta, você tem uma união sagrada, faz no amor, dedica, é tudo de bom. Aí fica legal. Então, a coisa boa tem a base. Ela faz bem. Então, sim, a gente tem que se frear. A gente tem que chamar em yoga yama. Yamas e niyamas. Yama é justamente as coisas que você tem que refrear, as atitudes bestiais, né? Refrear, quero refrear, mas eu quero refrear a raiva, eu quero refrear a minha luxúria, a minha ganância, eu quero refrear isso, porque eu não fico bem se eu deixar escorrer solto. Não só eu vou fazer estragos a outros, eu não vou ficar bem. No yoga a gente tem essa visão, o pecado é o que vai me fazer ficar com a mente agitada. Eu não quero pecar porque vai ser ruim para mim. Eu vou ficar mal. O que dizer de reações kármicas e tal, mas eu vou ficar mal. Essa é a ideia. Mais alguma pergunta, algum comentário?
Deu para entender? Nada muito chocante não, né? Ninguém ficou ofendido aqui não? Espero que ninguém tenha ficado ofendido Nada que a aí. gente já tenha visto. Não, né? Então, muito obrigado a todos vocês. Jesus Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Hare Krishna.